A partir de agora, programa Palavra da Fé, palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Bom dia! Shalom de Deus na tua vida, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. E esse é o dia que Deus fez para que a gente possa se alegrar nele. Amados, estamos aqui na dispensação do Espírito Santo para que tudo que nós vamos fazer, realizar nesta manhã, o Senhor Jesus ele seja glorificado. E eu quero começar declarando uma confissão de fé para que nós possamos tomar posse das bênçãos de Deus que enriquece e com ela não traz desgosto. Diga assim comigo: eu posso reinar em vida. Eu posso reinar em vida. Através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Eu posso expulsar demônios. Eu posso expulsar demônios. Eu posso ficar cheio do Espírito Santo. Eu posso ficar cheio do Espírito Santo. Eu posso desfrutar da presença de Deus. Eu posso desfrutar da presença de Deus. Eu posso orar pelos enfermos. Eu posso orar pelos enfermos. E eles ficarão curados. E eles ficarão curados. Eu posso amar e perdoar. Eu posso amar e perdoar. Eu posso ter a sabedoria de Deus. Eu posso ter a sabedoria de Deus. Eu posso dar frutos. Eu posso dar frutos. Eu posso multiplicar. Eu posso multiplicar. Eu posso viver em paz. Eu posso viver em paz. Com saúde. Com saúde. Livre das contaminações do mundo. Livre das contaminações do mundo. E eu posso ligar e desligar. E eu posso ligar e desligar. Coisas no céu. Coisas no céu. E o nome do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado. Será glorificado. Eu posso vencer na tribulação. Eu posso vencer na tribulação. Eu posso vencer na tentação. Eu posso vencer na tentação. Eu posso andar. Eu posso andar na orientação. Na orientação do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Que nesta manhã, amados, possamos viver essas verdades. Ele é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso mestre. O Espírito Santo é o nosso professor. E que ele seja bem-vindo nessa rádio, nesse momento. E tudo que façamos seja para a glória de Deus. Vamos, nesse momento, orar, pedir sabedoria a Deus. Daquilo que ele quer que nós façamos e possamos declarar nesta manhã de quarta-feira, que você possa crer que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, nos cobre com teu sangue. Declaramos a tua unção de cura, de libertação, repousando sobre nossas vidas. Declaramos, Pai, sobre a vida do teu filho, uma unção, Senhor, de sabedoria, Deus. Coloca palavras na boca dele, Senhor, que não seja ele, mas seja tu, Senhor, na boca dele. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Toma a direção de tudo que vai ser feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje é um dia 7, né? 7/5/2025. Hoje nós teremos lá no Ministério Palavras da Fé a nossa terceira volta do nosso propósito, né? É algo sobrenatural. Não tente perguntar por quê, mas é para quê. Estamos aqui para obedecer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E quero declarar para vocês que hoje estará conosco nossa irmã Priscila Medeiros, ali dirigindo o louvor. Estaremos ali cultuando a Deus em espírito e verdade. E guarda essa data também. Sábado agora, dia 10, estará conosco nossa irmã Ionara. E naquele momento ela estará ali louvando e adorando com a sua banda. Um culto de reavivamento para a glória de Deus. Venha fazer parte. E dia 17 e 18, pastora Lindaci Gomes, com uma conferência que estamos fazendo lá, Vivendo pela Fé. Que você possa declarar aquilo que a fé tem poder. Quem conhece sabe que essa mulher, ela tem um compromisso com o Senhor e com a palavra. Pastor Lindaci Gomes, dia 17 e 18, conferência Vivendo pela Fé, entrada franca. E vamos aqui para a palavra de Deus, naquilo que é a verdade que liberta o homem. Diga assim comigo: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amados,
a fé que nós temos, ela foi dada por Deus e foi repartida por Deus a cada um. Cada um tem um pedacinho da fé que possamos desenvolvê-la através do ouvir, através de crer incondicionalmente. E a fé que nós temos é para dar existência, é para curar, para libertar, para salvação. Eu quero trazer para você algo que já é ministrado em muito lugar, mas eu quero trazer um despertar para você. No livro de Marcos, capítulo 5, verso 34, a história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. E aquela mulher, ela estava há 12 anos. Isso vem saltando no meu coração, porque quantas pessoas estão há muitos anos doente, enferma, não conseguem ter uma medicação, uma cura, uma libertação. Sempre uma escravidão. A história conta que quando essa mulher ela foi ao encontro de Jesus, ela relatou tudo o que tinha acontecido. E ela relata que durante sua vida, 12 anos com fluxo de sangue. Então a gente pode entender que na sua puberdade, seus 14, 15 anos, e passando mais 12 anos tendo essa hemorragia. E naquele momento sua família tinha gastado tudo. Em vez de melhorar, piorava. Eu não sei como você está, mas nessa manhã algo está falando comigo dizendo: você já tem gastado tudo, você já tem feito de tudo, você já tem pedido socorro a todos, mas nada acontece, pelo contrário, piora. E eu quero trazer para você uma verdade: Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos. Jesus Cristo, ele é o Senhor dos senhores. E nisto, amados, aquela mulher ouviu falar de Jesus, da graça do Senhor, do favor do Senhor, daquilo que ele manifestava por onde ele passava, e ela tomou coragem e saiu da sua casa e foi ao encontro dele. E a partir daquele momento, ela começou a exercer uma fé, a fé que estava dentro dela. E ela começou a falar com ela mesma: se apenas eu tocar naquele homem, eu serei curado. E essa palavra eu quero que você possa compreender que não existe distância quando nós temos fé. Aquela mulher colocou na sua mente que ela precisaria tocar. Hoje, eu quero dizer para você, aonde você está, se você começar a declarar, através dessa palavra, eu tomarei posse da minha cura, da minha salvação, da minha redenção. E aquilo que você está crendo nesse momento, Deus vai agir de uma maneira sobrenatural. Ele vai pegar a tua fé e vai fazer segundo aquilo que teu coração está desejando. Quando aquela mulher toca em Jesus, ela sente a sua hemorragia parar instantaneamente. E naquele momento também Jesus para. E naquele momento Jesus diz: quem me tocou? E talvez alguém possa estar declarando nesse momento: como é que eu vou tocar em Jesus se eu não vejo ele? Nós tocamos ele pela fé. Nós estamos aqui pela fé. Nós não estamos aqui para receber galardões humanos, nem elogios, mas sim aquilo que vem do Pai. E aquela mulher, ela tomou uma decisão de dizer: eu vou tocar nele, eu vou ser curada. E naquele momento, aquela fé que ela tinha ao tocar em Jesus, tudo nela foi transformado. E lá em Marcos 5,34 diz que Jesus disse para aquela mulher: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento, do seu mal. E nós precisamos ter essa fé genuína, que quando nós nos aproximamos de Deus, crendo que Ele existe, Ele se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E o Senhor, Ele está à procura dos verdadeiros. Às vezes as pessoas se aproximam de Deus só para ter uma noção se é verdade, se não é. Mas eu te digo, a palavra que vos digo é a verdade que liberta. E a Bíblia nos diz, ela nos dá uma forma de conhecimento, que eu tenho que crer no poder de Deus, incondicionalmente. Mesmo que tudo está errado, mesmo que a dor aumentou, mesmo que não exista mais um fio de esperança. Entenda, a palavra de Deus, no Salmo 41, verso 3, diz: o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Já imaginou que na doença, está naquele leito, e você muitas vezes recebendo visitas com olhares
que está dizendo despedida. Ei, a última palavra é a palavra de Deus. O Senhor está declarando para você. Talvez você diga, eu não tenho doença nenhuma. Glória a Deus, aleluia. Mas você que está doente, você que está enfermo, você que está debilitado, desalentado, desesperançado, você que está sentindo dores, você que foi de uma maneira desacreditado por todos, escute a palavra do Senhor. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que restaura. Eu tomo posse dessa palavra. A cura divina é uma promessa de Deus, vida e saúde. E essa vida é uma vida abundante. A salvação, o souzo de Deus. Nós podemos entender que lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 20 em diante, vai falar para os filhos. É um posicionamento. Eu tenho que me posicionar como filho. Eu era criatura, mas creio em Jesus e passei agora de criatura para ser filho de Deus. E nisto, filhos por adoção, por aquilo que o Senhor tem feito na cruz do Calvário, eu posso me tornar filho do Pai. E a Bíblia Sagrada nos diz, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, pela misericórdia de Deus, falando daquilo que é a verdade que liberta. E nisto, a Bíblia diz, não deixe que ela se afaste dos seus olhos, guarde no mais íntimo do seu coração. Sabemos que a boca fala que o coração está cheio. Se nós temos as promessas de Deus guardadas dentro de nós, se temos a nossa mentalidade renovada, como a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos conformar com este século, com esse mundo, mas devemos renovar a nossa mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar é algo que você tem desejo. Eu não posso entender alguém se primeiro não passar por aquilo que ela esteja passando. E por isso que a gente tem que ter empatia, né? Mesmo que não passou, mas a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa. E eu quero dizer para você, momentos difíceis de dores, sofrimento e solidão, momentos de enfermidades e doenças, eu tenho um remédio. E esse remédio se chama o Yeshua HaMashiach, se chama Jesus, o Cristo, o Nazareno. E quando nós cremos e confiamos nele, algo que vem do céu, como renovo, como algo que vai ser renovado na nossa vida. A Bíblia continua dizendo, porque são vida. Os ensinamentos, a palavra de Deus, são vida para os que encontram e saúde para todo o seu corpo. Pare para pensar. Essa palavra é remédio. Essa palavra é cura. Essa palavra é libertação. Essa palavra é salvação. Os ensinamentos de Cristo, elas são saúde para todo o seu corpo. Tudo que se deve guardar, guarde bem no seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você tem que compreender que o teu coração tem que estar limpo. Quando nós vamos orar ao Pai, nós temos uma lição na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 7, verso 7, que diz, tranca no teu quarto e fala com teu Pai em secreto. E ele que te vê em secreto, te recompensará. Veja que tudo depende aqui do coraçãozinho da gente. O nosso coração é um altar. A sala de oração é o nosso coração. Se tivermos um coração puro, sem mágoas, sem ranço, sem maldade, sem uma forma de angústia, né? Uma cilada do inimigo é que nós estejamos com raiva, com ódio, com ira, que possamos nos afastar daquelas pessoas que nos feriram e de uma maneira até se isolar. Mas o Senhor está dizendo uma palavra para você nessa manhã. Volta para o caminho que você saiu dele. Deixe aquilo que está te deixando doente. A cura depende não somente mais de Deus, mas exclusivamente da gente. De crer, confiar, confessar e andar conforme a palavra do Senhor nos diz. Tantos e tantos estão com doenças psicomáticas, enfermidades, doenças da alma, doenças do corpo físico, e essas doenças da mente de uma maneira que é algo que está travado no teu coração. Liberta-te hoje, nessa quarta-feira, para que essa muralha da enfermidade, que ninguém descobre, caia por terra. Que a muralha da doença, daquilo que medicamentos não resolvem, possam cair. E o nome do Senhor ser glorificado. Que através dessa unção da palavra de Deus, possamos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Há um segredo na adoração.
Em Êxodo 23, 25 diz: adore o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês, e tirará as enfermidades do meio de vocês. A nossa adoração tem que ser exclusiva para Deus. A nossa adoração tem que ser cristocêntrica. A nossa adoração tem que parar nesse âmbito de ter somente louvores da boca, que são elogios, apenas cantar com palavras, com uma voz bonita, uma melodia, e nós devemos transformar ela em adoração, em rendição, em contritos os corações. Eu tenho que louvar a Deus de uma maneira que não seja somente elogios, mas seja uma oração, uma adoração sincera. E a Bíblia nos testifica nesta manhã de quarta-feira, que quando eu adoro o Senhor, Ele vai abençoar a minha água, o meu pão. Sabe o que significa? Ainda que eu beba alguma coisa mortífera, nada me fará mal. Entenda que a palavra do Senhor diz que quando estamos adorando ao Senhor, temos uma proteção divina. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Compreenda que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E o inimigo, ele quer roubar a adoração de Deus. Ele quer roubar aquilo que nós fomos criados. A nossa identidade. Hoje nós temos uma identidade, quando nós não temos Cristo, nós temos a identidade de Adão, de um homem caído, da semente do pecado. Adão, sim, tinha a imagem e semelhança de Deus. Mas hoje, os homens têm a imagem e semelhança de Adão. E para que você possa ter aquilo que foi perdido no Éden, você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Entregando ela por completo e declarar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nisto você vai ver que algumas coisas vão mudar. A tua mentalidade sendo transformada, teu corpo irá se alinhar, porque teu espírito já foi recriado em Cristo Jesus. Então a tua alma precisa de renovo, para que teu corpo acompanhe. E nesse momento, eu quero declarar para você: somos tricométricos, sim. Essa palavrazinha significa que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. E essas 3 áreas da nossa vida são atingidas. Algumas pessoas apagam o espírito, né? Amortece o espírito, extingue o espírito. Fica somente a vontade da alma, que vai querer agradar a carne. E tem coisas como o pecado que nos fazem enfermar. E muitas pessoas estão doentes por causa de pecados não perdoados e não confessados. Nós só seremos libertos de algumas enfermidades se confessarmos as nossas faltas, as nossas falhas. Porque para isto precisamos estar limpos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, amém. Mas nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas se eu tenho maldade dentro de mim, mágoa, ranço, tristeza, aquela forma de inveja, de, sei lá, tanta gente, né, que guarda tanta mágoa. Pessoas que estão doentes, porque a alma está doente. Deixa aquilo que te faz adoecer. Vem para Cristo. Vem ser lavado pelo sangue dele. Através do sangue de Jesus somos purificados. O Salmo 103, verso 2 e 3 diz: bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Eu creio nessa palavra. Não existe doença, não existe enfermidade que seja maior do que o nome de Jesus. E a vontade de Deus, estamos ministrando, e você sabe que é boa, agradável e perfeita. E esta vontade se manifesta na vida daqueles que se aproximam de Deus. Aquilo que você tem como carência, como falta, Deus quer te completar. O vazio que está dentro de você, o Senhor, Ele quer completar para você transbordar da unção dEle. Existe algo que vai nos seguir, isso mesmo. Aonde eu estiver, se eu crer, algo vai me seguir. A Bíblia diz assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Jana, a palavra do Senhor diz assim, lá em Marcos, que estes sinais, que sinais são esses? Vão acompanhar aqueles que creem. Eu jamais posso me aproximar de Deus e dizer numa oração, se. Essa palavra se é dúvida. Essa palavra se é como se você tivesse construído algo e deixado uma pedra falsa. E quando você diz se, você puxa e tudo cai. É a vontade de Deus. Permanecer na vontade de Deus, crendo que Ele existe e Ele se torna galardoador. E quando Marcos está falando, estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, é no nome de Jesus.
que está acima de todo nome, de principados, potestades e hostes dos infernos. Ninguém resiste a este nome. Ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais vão seguir. Eu não preciso correr atrás de bênção, mas é a bênção que corre atrás de mim. A Bíblia diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Que você possa ter sua mente, nesse momento, haja luz, para que você possa compreender essa verdade. Em Salmo 107, verso 20, é Deus falando: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, os libertou e os curou daquilo que era mortal. É através da Bíblia Sagrada, essa palavra que é fiel e verdadeira, que nós possamos ter aquilo que ela diz: eu sou, eu tenho e eu posso, que a Bíblia diz. E nisto, amados, no livro de João, capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? O que está escrito aqui? Essa palavra que aqui nós temos, chamada Bíblia Sagrada. O Senhor se fez carne e habitou entre nós. E cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse perecer, ele vai abranger a forma de uma vida aqui na terra e uma vida celestial. Uma vida reinando com Cristo Jesus. E muitas pessoas têm uma fé futurista, como eu já falei, a fé de Marta. Eu sei que meu irmão irá ressuscitar. Mas o Senhor está declarando que Ele quer te dar vida abundante aqui na terra. E vida abundante quando tudo isso aqui acabar. Quero trazer para você a sua memória que algo foi preparado para nós. Uma mansão, uma terra, uma cidade chamada Nova Jerusalém. E nesta cidade vai habitar aqueles que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Aqueles que confessaram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Que em vida tomaram posse daquilo que é a verdade, que é Cristo Jesus. Talvez você esteja dizendo: eu sei que quando eu receber um novo corpo, incorruptível, igual de Cristo, eu não terei enfermidade. Eu sei que quando eu estiver na Nova Jerusalém, ali nem tristeza, nem dor, nem morte, eu sei que lá vai ter tudo isso. Mas o Senhor quer dar para você aquilo que seja algo que já está pronto, preparado para você. A doença, ela não existe nos céus. E o Senhor nos diz algo tão interessante: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Viver pela fé é meio difícil, né, Jana? Mas não é impossível. Mas não é impossível. Porque as circunstâncias vai sempre dizer não. Mas aqui que eu tenho como proposta dada por Deus, para que eu possa não ver mais aquilo que está me degradando, me diminuindo, me afligindo, mas eu tenho que voltar os meus olhos para o autor e consumador da minha salvação, que é Cristo Jesus. Essa palavra que é fiel e verdadeira, você precisa ter fé, porque fé move tudo. A fé verdadeira, ela primeiro tem que te mover para poder mover outras coisas. Alguns podem dizer: eu tenho fé de mover montanhas, mas não tem fé para dar um passo para poder crer naquilo que está falando. Outras pessoas dizem assim: Jana, a fé é cega, né? A fé não é cega, a fé vê. Não, você fecha os olhos, vai. Não, você precisa ver primeiro, pelos olhos da fé. A fé contempla a tua cura, a fé contempla as tuas necessidades supridas. A fé, ela vai te mostrar aonde você vai chegar. Aonde meus olhos alcançarem, os meus pés chegarão. Então, é pela fé que nós vamos adquirir e ir para lugares e fazer coisas que vão agradar a Deus. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Talvez você esteja dizendo: eu creio, mas eu acho que isso é muito difícil. Já é dúvida. Crer incondicionalmente é você fazer a vontade do Pai. É bíblico. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Uma pessoa dessa, não pense que alcançará alguma coisa do Senhor. Jana,
Quantas pessoas a gente vai fazer uma visita a alguma coisa, ou que conhecemos, que quando nós falamos de promessas, elas dizem, não vou ver isso não. Não vive, não vai. Aí eu creio, mas já passou meu tempo. Não vai viver. Pessoas que amaldiçoam a sua cidade, amaldiçoam o seu salário, amaldiçoam até seu casamento, amaldiçoam os seus filhos. E você pode mudar tudo através do poder da fé. Quando você declara a vontade de Deus na sua vida, amados, é algo sobrenatural. É o sobrenatural. Sobre mim, sobre você. As promessas de Deus, elas não falham. E Ele diz para você, para mim hoje, nessa quarta-feira. Lá em Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então, eu fico com a palavra de Deus, que é verdade. Eu fico com a palavra de Deus que não muda, é imutável. É bíblico, amados. Passará céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Tudo que está escrito vai se cumprir. O Salmo 119, 89 diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Quando nós vemos que o próprio Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. O maior interessado que tudo que está escrito se cumpra é Deus. Quando você vê que a vontade dele não existe variação, nem sombra, que malignidade, nem maldade vem da parte de Deus, você para de transferir algumas coisas para Deus. Eu sei que eu estou assim porque é a vontade de Deus. Não. A Bíblia diz de que se queixa o homem das suas próprias escolhas. Somos nós que escolhemos andar em novidade de vida, andar em saúde divina, andar em prosperidade, andar em paz. Tudo depende de mim. A minha escolha, o que é que eu vou escolher? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? A doença ou a enfermidade? O que é que eu vou escolher? Eu vou escolher aquilo que é bom. Não se deixe levar por aquilo que você está vendo, porque nós não vivemos pelo que vemos. Vivemos pela fé. Por isso nós vamos fazer essa conferência, né? Essa conferência, dia 17, dia 18, vivendo pela fé. Que possa haver um destravar nesse momento na tua vida. Aquilo que você sente como dor, vai embora em nome de Jesus. Porque é bíblico, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Você já imaginou que quando você estiver sentindo alguma coisa, diga, ei, aí você diz o nome daquilo que está te afligindo. Jesus já levou você na cruz. E eu não sou nenhuma morada de enfermidade. Mas tem pessoas que agem com uma maneira tão criativa, né? Que elas dizem assim, a minha enfermidade, a minha doença, a minha diabetes, a minha osteoporose, a minha artrite, o meu câncer, misericórdia, está repreendido, não, Jesus. Ele começa a tomar posse de tudo, dizendo, é meu, e ninguém tira. E o Senhor diz, ele levou, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso que você tem que entender. Não tome posse de coisas ruins. Um texto bíblico diz assim, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. E no momento que tem pessoas que estão resistindo a Deus e se sujeitando ao inimigo. Como? Resiste tudo que está escrito dizendo, não é para hoje. Não é para os dias de hoje. Foi para quando Jesus estava aqui. Hebreus capítulo 3, verso 8 diz, Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Simples assim. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele é imutável. E ele quer fazer algo novo na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na tua história. Esse presente pode estar todo bagunçado, mas o teu futuro está em branco. Se você começar a crer e profetizar as tuas promessas, aquilo que está escrito como promessa vai se realizar na tua vida. E pense bem no que eu vou falar para você. Não é se for a vontade de Deus, é a vontade de Deus. E essa vontade prevalece na vida de quem crê. Quero que você possa ter convicção de tudo que está escrito para a glória de Deus. Por quê? Em João capítulo 6, 38, Jesus diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nisso, amados, eu quero finalizar essa palavra. Já foi alimento demais nessa manhã. Tenha sede e fome para logo mais à noite. Você está conosco no nosso propósito de derrubar muralhas. E ali estaremos uma palavra profética para declarar aquilo que é a vontade de Deus. E é o que eu preciso trazer para você. Lembre-se
que quando Josué estava rodeando as muralhas, ele estava em silêncio. Não conte para ninguém onde é a sua dor. Não conte para ninguém onde é a sua fraqueza. Não conte para ninguém aquilo que você está passando. Mas fala para o Senhor. Momentos que você está falando, você está se entregando, dizendo qual é a sua fraqueza. Se levante, em nome de Jesus. E hoje à noite, 19h30, estaremos lá com o culto, esse propósito, derrubando muralhas para a glória de Deus. Jana, quem interagiu conosco nessa manhã de quarta-feira, cria expectativa, viu? O que tem de gente contando milagres, coisas impossíveis, né, Jana? É. Alguém chega pra gente e diz, olha, era impossível. E já aconteceu. Já aconteceu, para a glória de Deus. E se você crer, você verá a glória de Deus. Vivemos por fé. E não pelo que vemos. Quem interagiu conosco, Jana? Quem interagiu hoje foi Sueli, Edilene, Edinalva, Geisa, irmã Cleonice, Girlene, Maria de Lourdes, Juscelia, Arivonaldo, Eliene, Rosângela, Sandra, Fátima Macena, Keila, Karen Vaz, Elbanice, Zeza, Cineide, Vanessa, Joelma, Claudilene, irmã Célia, Nilda, Zeza, Joelma, Gabriele, Lúcia, Bilzinha, Márcio e Bia, Edilza, Janaína Santos, Janaína Rafaela, João Cleones, Jucineide, Cícera, Vilma, Maria de Fátima, Edileuza e Nilton. Amém. Temos aqui a oração aqui por Maria José de Moraes, que está lá no Manuel Afonso. Oração por todos os enfermos. Que você possa crer que tudo que nós ministramos aqui nesse momento é como uma oração, uma confissão de fé. Mas nós vamos orar por nossa irmã Maria José de Moraes, que está lá no Manuel Afonso, e crer na palavra do Senhor. E você que está enfermo, doente, creia que você viverá milagres. E traga a fé nesse momento. Tudo aquilo que você quer viver, traga pela fé, traga a existência. Senhor Deus e Pai, sobre todos aqueles que estão enfermos e doentes, a Tua palavra foi ministrada, liberada, como sementes de um semeador. E eu creio que essa palavra vai cair em uma boa terra. Eu creio que essa palavra vai cair em corações que são férteis. E toda doença, enfermidade, debilidade vai ser agora estancada. Tudo aquilo que é cadeia será quebrado. Tudo aquilo que é grilhão, correntes, portas fechadas serão abertas. Nós declaramos, ó Pai, a Tua unção, Efatá, de portas abertas. Declaramos a Tua unção de cura e libertação. Um vinho novo, óleo de alegria. E toda tristeza seja convertida em alegria. Toda doença em cura. Declaramos a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, sobre aqueles que creem em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, querendo Deus, se Deus permitir, estaremos aqui. Mas hoje à noite estaremos lá no Ministério Palavra da Fé. Palavras que geram vida. Dando a nossa terceira volta do propósito, caindo as muralhas. Creia em milagres, viva milagres. Porque você vai cantar milagres para a glória de Deus. Receba a bênção de Deus. Dá a mão aqui, Jana. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão ouvindo essa rádio agora. Em nome do Pai que nos deu a vida. Em o nome de Jesus que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida. Marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé. E não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Até a noite. Paz. Profetizamos.